Oi pessoal, boa tarde, tudo bom com vocês? Seguinte, eu vou apresentar aqui no quadro branco, tá? Alguns aspectos de ácidos graxos, tá? E principalmente como que ocorre a ligação com substâncias que são álcool, né? Para a formação de vários tipos de lipídios importantes, né? Como é o caso das ceras, das gorduras e de muitos lipídios de membrana, tá? Então, vamos só revisar um aspecto muito importante, que é a estrutura, né? Então, na realidade, todos os ácidos graxos são ácidos carboxílicos, né? O que significa isso? Que é uma cadeia linear, sem ramificações, de carbonos e hidrogênios, que vai ter numa extremidade o grupo funcional carboxila, tá? Todos os ácidos carboxílicos têm um nome, tá? Esse aqui é o ácido hexanoico. Por quê? Porque tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, tá? O que tem 8 é octanoico, tá? E muitas vezes eles também têm um nome em função de onde eles são mais frequentemente encontrados, tá? Esse aqui é o ácido graxo caprílico, que é bastante encontrado no leite de cabra, que até a gente já falou da vez anterior, tá? Mas o que eu quero explicar aqui para vocês, basicamente, então, é que os ácidos graxos eles têm essas cadeias lineares, tá? Tem o grupo funcional carboxil na extremidade, tá? E que eles podem ser saturados, ou seja, todos os carbonos serem ligados por ligações simples, ou insaturados, quando tem algum tipo de ligação dupla aqui, tá? Na realidade, quando os carbonos tiverem alguma ligação dupla, né, eles vão estar compartilhando dois elétrons, então eles vão ter um hidrogênio a menos, porque justamente eles não têm um elétron para poder compartilhar com o hidrogênio. Mas deixa eu voltar aqui só para o ácido graxo saturado, né, para o hexanoico, tá? Só para explicar mais um detalhe para vocês, tá? Que na realidade a gente pode tanto botar essa cadeia com os carbonos e hidrogênios, mostrando todos os carbonos e hidrogênios, como a gente também pode desenhar dessa forma. Isso aqui são duas formas diferentes de apresentar o mesmo ácido graxo, o hexanoico, tá? Então aqui, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nessas cadeias carbonadas aqui, quando é tudo carbono e hidrogênio, a gente não precisa botar nem os carbonos nem os hidrogênios. Isso aqui está representando a mesma coisa que isso aqui. Preste atenção num aspecto muito importante, que é o seguinte, tá? Na realidade, se tiver uma ligação dupla aqui, vamos supor aqui entre o carbono, que nem eu desenhei antes, ó, carbono 1, 2, 3, 4 e 5. Então, se eu tiver uma ligação dupla entre o carbono 4 e o carbono 5 aqui, tá? Como é que eu vou representar aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a ligação dupla vai ser aqui, tá? E tem um dado importante que é o seguinte, tá? Que quando ele não altera a direção da cadeia, desculpa, tá? Ou seja, que ele está na configuração trans, ou seja, que ele continua linear, tá? A gente representa dessa forma. Quando altera a configuração da cadeia, por exemplo, lembre que quando tem ligação dupla, o normal nos ácidos graxos naturais é ter uma modificação da cadeia carbonada, da direção da cadeia carbonada. Então, muitas vezes, vocês vão ver nos desenhos justamente dessa forma, ó, mudando a direção, né? Mudando, ó, indo para baixo aqui, tá? Então, vai ter mais um aqui e mais outro aqui, tá? Os mesmos 6 carbonos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora ele é insaturado, tem uma ligação dupla. Como é que eu represento aqui? Aqui está sendo representado na trans. Quando eu quero representar na forma cis, ou seja, que tem essa modificação da direção da cadeia, eu tenho que fazer da seguinte forma. Ó. Eu tenho que fazer assim, então a ligação dupla aqui, e assim. Tá? Então carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então quando está representado assim, é que tem a mudança da direção da cadeia. Aqui em cima, por exemplo, é um ácido graxo, né, que tem a modificação na direção da cadeia. Por isso que ele está representado dessa forma. Se ele não tivesse a mudança na direção, ou seja, se fosse que nem eu expliquei antes para vocês, né, 1, 2, 3, 4, 5,
1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá? Então ele teria assim, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui estaria a ligação dupla. Tá? Entendido essa parte? Tá? Então, esses são os ácidos graxos. Vamos utilizar esse mesmo ácido graxo, tá? Agora, para entender um segundo aspecto muito importante. Além do desenho das estruturas, aqui a gente tem dois tipos, aqui tem o hexanoico, e aqui a gente tem os ácidos graxos com uma cadeia carbonada maior. Você já pode ver aqui que tem uma quantidade bem maior de carbonos. Tá? O que eu quero explicar para vocês também agora? Como que ocorre a união de ácidos graxos com outras moléculas? Normalmente eles se ligam a substâncias que são álcool. Tá? Então aqui nós temos, inclusive eu desenhei para vocês só para entenderem, tá? O etanol, que é o álcool mais comum de todos, que é o álcool etílico, né? O álcool que a gente utiliza até, tem bastante na cerveja, no vinho, tudo quanto é bebida alcoólica tem uma grande concentração de etanol. Tá? Mas só para vocês entenderem que a interação entre um álcool e um ácido carboxílico sempre acontece entre os grupos funcionais. O grupo funcional carboxila reage com o grupo funcional hidroxila. E aqui, pessoal, acontece a mesma coisa que a gente falou das outras vezes. Tá? De novo, vai sair uma hidroxila e um hidrogênio. Vai formar o quê? Uma molécula de água. Tá? Se sai uma hidroxila aqui e sai um oxigênio, um hidrogênio aqui, para formar uma molécula de água, sobra o quê? Um oxigênio que vai formar uma ligação aqui. Então, qual que é a estrutura que a gente vai ter aqui, ó? Tá, pessoal? Sempre um ácido graxo vai se unir a um álcool através desse tipo de ligação. Tá? É um carbono com uma ligação dupla a um oxigênio que vai estar ligado a um oxigênio. O nome dessa ligação e o nome dessa função aqui é o mesmo. Isso aqui é a função, deixa eu apagar a água daqui, tá? Para tirar ela daqui, tá? É a função éster. Tá? Então a gente chama esse processo de esterificação. O nome da ligação, éster. Formação da ligação éster entre um álcool, tá? E um ácido carboxílico. Tá? E assim, pessoal, boa parte dos lipídios que têm ácidos graxos são a união de um álcool com um ou mais ácidos graxos. Tá? Por exemplo, se nós tivéssemos aqui uma cadeia carbonada, vamos supor aqui, tá? Uma cadeia carbonada do álcool, né? Com vários carbonos. A gente chama que quando o álcool tem 15, 20 ou mais carbonos, é um álcool superior. Tá? Então eu vou botar aqui para vocês até se, por exemplo, aqui a gente tivesse, tá? esse CH2 repetido aqui 18 vezes. Tá? E aqui daí tivesse um último carbono com 3 hidrogênios. Tá? Isso aqui, considere que isso aqui está repetido 18 vezes. Tá? Então ele vai embora para cá. Tá? Eu tenho um álcool que tem 20 carbonos. Então esse aqui vai ser um álcool superior. Tá? Quando eu tenho a união de um álcool superior com um ácido graxo, tá? Eu tenho o que a gente chama de cera. Todas as ceras biológicas que a gente encontra em plantas, que a gente encontra, né, a abelha produz, né, cera, né, é a união, né, são uniões de álcool com um ácido graxo, um álcool superior com um ácido graxo. Tá? Então, ceras são sempre um álcool ligado a um ácido graxo pela ligação chamada éster. Entenderam o que é cera? Tá? Se vocês entenderam essa ligação éster aqui de um álcool comum, álcool com apenas uma hidroxila, tá? Com um ácido graxo, vai ficar muito fácil vocês entenderem o que eu vou desenhar aqui em cima para vocês agora. Deixa eu apagar a parte de baixo, até para mim ganhar mais espaço. Tá? Depois, se vocês quiserem, essa parte volto no filme aí, é facilzinho. Tá? Para mim explicar para vocês agora, então,
uma molécula que é super importante entre os lipídios.